Já estamos de volta para o último bloco do programa Eclésia dessa noite, falando sobre o sacramento da ordem. Nossos telespectadores continuam mandando e-mail aqui para a gente, e também por telefone. Quero só lembrar aos nossos telespectadores que é o seguinte: quem manda e-mail durante a semana, o Padre Guido responde aquelas perguntas que a gente acaba não dando tempo aqui no programa, ou também que são relacionadas a outros assuntos. Por exemplo, o Gilberto Martins está mandando vários e-mails aqui para a gente não tem condição de responder agora seu e-mail, que a gente gastaria muito tempo, viu, Gilberto? Porque não é o tema do programa de hoje. Mas o Padre Guido, durante a semana, vai te responder certinho, assim como nossos outros amigos telespectadores aqui também, que estão nos mandando e-mail, tá certo? Vamos lá, Padre Guido. Sim. Falar sobre mais alguns assuntos aí que a gente preparou e ainda deixamos aqui para o último bloco. Por exemplo, nós falamos agora rapidinho, aliás, eu disse no final do último bloco, que quando um bispo vai receber a ordenação, fugiu a palavra, Padre Guido, episcopal, lembrei. Sim. Se é correto dizer ordenação episcopal, como que a gente deve dizer? Não, é ordenação sacerdotal. Em caso do bispo, chama-se de sagração episcopal. Consagração episcopal, porque estamos diante da plenitude do sacerdócio. E deu o título exatamente, um título, uma honra, um prestígio, acompanhado, é claro, por uma responsabilidade não indiferente de tornar-se pastor de uma diocese, né, do rebanho de Deus. Por isso, de gravíssima responsabilidade, e tomara que todos os bispos possam responder plenamente ao anseio dos fiéis entregues aos seus cuidados pastorais. Acho que a gente tem uma imagem aí, né, diretor? A gente tem uma imagem, tá aí, ó. Exato. Nesse caso, então, tem ali a sagração episcopal, sim. Né? Um bispo está impondo as mãos sobre um outro candidato ali, um padre, agora que está se tornando bispo. E nesse caso, geralmente, né, Padre Guido, não costuma ser um único bispo a participar dessa celebração. Exato. Né? O mínimo são 3, conforme o direito canônico. 3 bispos? 3 bispos, exato, né? Que consagram, tem um bispo consacrante e outros 2 bispos consacrantes, né? Os 3 impõem as mãos sobre a cabeça do novo bispo. Um detalhe interessante é que se um bispo ordenar um sacerdote sem a autorização e a nomeação expressa direta do Vaticano, ou seja, do Papa, vai ter um problema muito sério, né, Padre Guido? O que acontece se acontecer um tipo de ordenação episcopal na qual não foi nomeado pelo Papa? Aquele bispo risca e acontece de ser excomungado pela Igreja. Porque para a sagração episcopal, a ordem vem diretamente do Santo Padre, o Papa, através, é claro, dos núncios apostólicos. Nenhum bispo pode consagrar outro bispo por sua iniciativa, mas somente quando a ordem vem do alto. Isto também faz parte do respeito desta hierarquia que existe na Igreja. E, Emeric, vale a pena também comunicar aos nossos irmãos que nestas últimas dezenas de anos, infelizmente, tivemos estes casos. É verdade. Tivemos lá na Europa, lembramos o falecido bispo Lefebvre, né, que sagrou 4 sacerdotes que se sagrou como bispos. Então, com aquele gesto, ele acabou sendo excomungado. Infelizmente, a gente recentemente ouviu o caso, até aqui mesmo do Brasil, que aconteceu coisa parecida. Nesse caso, tanto o bispo que estaria consagrando, quanto a pessoa que recebe a sagração, né? Os 2 estão excomungados? Sim, exato. Né? Porque não se pode absolutamente ir contra um estatuto, uma lei que sempre existiu e que regula, digamos assim, o dinamismo da estrutura hierárquica da Igreja. Pedi para o nosso diretor aí, o Bruno Bergamo, nosso diretor, repetir as imagens que a gente tem aí de algumas consagrações. Queria perguntar para o senhor, Padre Guido, o que significa aquele ato que a gente está vendo ali nas imagens? A prostração do candidato. Por que ele faz isso? Um dos momentos mais importantes da consagração sacerdotal
é a invocação do Divino Espírito Santo. E para invocar o Espírito Santo, os sacerdotes presentes se ajoelham, enquanto os diáconos que se tornam sacerdotes se prostram, assim como aparece agora na vossa telinha, se durante o canto da invocação ao Espírito Santo e também a invocação dos santos, para que do alto do céu possam proteger aquela pessoa que dentro de poucos instantes se torna padre. Inclusive, a imposição das mãos do bispo é seguida pela imposição das mãos dos demais sacerdotes, vem logo após desta prostração no chão. E esse costume da prostração tem nos 3 níveis de ordenação. Quando um diácono é ordenado, ele faz isso também. Sim, exato. E quando um bispo é sagrado bispo, ele faz isso também? Também isso, também. É porque, meus irmãos, mostra até digamos assim, a humildade. Ninguém de nós, mesmo que ocupe este lugar dentro da igreja, como sacerdote, como diácono, como bispo, é digno desta vocação e desta tarefa. Somos todos instrumentos nas mãos de Deus, para que possamos estar ao lado dele e nos responsabilizar pelo crescimento espiritual dos fiéis que Deus entrega aos nossos cuidados pastorais. Eis porque, dentro deste tema da ordenação sacerdotal, mais uma vez é o apelo, prezados amigos, para que cada um de vocês se coloque ao lado do seu sacerdote. Meus irmãos, vamos até desculpar as falhas humanas, mas ajudamos os nossos sacerdotes, rezemos para eles. Neste período agora que se aproxima e quase que imediato da Semana Santa, vamos fazer de tudo para participar ativamente de todas as iniciativas que visam o nosso crescimento cristão e religioso. Nós vamos falar, como combinamos, em relação ao celibato e também no caso das igrejas orientais, sim, que tem um costume diferente do nosso. Para uma rápida introdução aqui ao assunto, para que o Padre Guido possa explicar para a gente. Sim. Bom, a Igreja Católica, ela não é formada somente pela Igreja Latina, né? Nós latinos, né, nós católicos latinos, formamos a maior parte da Igreja Católica. A palavra católica significa o quê, Padre Guido? Universal. Isto é, presente no mundo inteiro. Isto é a palavra católica, né? Naturalmente, no mundo inteiro, nós encontramos não somente línguas diferentes. Eu me esforço em falar português, mas o meu idioma natural é o italiano, eu sou italiano. Mas encontramos também culturas diferentes e expressões também de cultos religiosos diferentes, mas que estão em plena sintonia com a expressão evangélica apresentada por Jesus. Isso comporta uma sequência de gestos, de atividades e também de mecanismos que nos fazem também um pouco diferentes, mas que não estragam absolutamente, repito, a finalidade da mesma igreja. A Igreja Latina, dentro da Igreja Católica, ela ocupa mais ou menos 98% dos fiéis, né? 98% dos fiéis católicos são latinos. Mais ou menos 2%, 2,5%, então, dos fiéis que restam se dividem nas igrejas católicas orientais, né? Na verdade, ao todo, né, são 24 igrejas. A Igreja Latina é uma delas, né? Até pouco tempo eram 23, 22 mais a Igreja Latina. Recentemente, o Papa Francisco criou uma nova igreja chamada a Igreja Eritreia. Eritreia, uma igreja oriental chamada Eritreia. Mas, para lembrar alguma dessas igrejas, dentre essas igrejas orientais, nós temos, por exemplo, a Igreja Maronita, a Igreja Greco-Meoquita, a Igreja Síro-Malabar, Síro-Malankar, uma série de igrejas que são conhecidas como Igreja Sui Iuris, que é uma expressão latina que significa, Padre Guido? É de direito particular, isto é, ter um direito próprio. Elas estão em plena sintonia com Roma.
mas em prática tem um caminho, uma metodologia de vida que nos faz diferentes, mas não por isso se cria uma distância. Aliás, fazem parte da grande igreja fundada por Jesus. E alguém poderia logo perguntar, mas como seria este caminho um pouco diferente? Estamos falando da ordem sacerdotal, né? Pegamos o exemplo claro, né? O jovem que hoje entra no seminário aqui no Brasil, na Igreja Latina, faz a sua caminhada e ao mesmo tempo, de estudo e formação religiosa, também faz o seu voto de celibato, se torna sacerdote e permanece como nós vemos os nossos padres. Nestas igrejas, o caminho é um pouco diferente. O seminarista, nestas igrejas orientais, pode namorar e pode também casar antes de receber o diaconato e o sacerdócio. Certo. Uma vez que recebe o diaconato e o sacerdócio, continua como padre casado. Em caso que depois perca a esposa, não pode casar de novo. E os bispos são escolhidos entre os padres solteiros. Diácono permanente é uma coisa comum para a nossa cultura latina. Sim. Não é tão comum o padre casado, né? O padre casado não é tão comum. É que nessas tradições dessas igrejas orientais, isso é comum, é válido, né? E isso é tão católico como a nossa cultura, né? Porém, isso acontece nos países do Oriente, né? O Papa Francisco, recentemente, ele trouxe essa discussão à tona e ele passou, então, nos últimos tempos, a dedicar sobre esse assunto. E hoje já é possível que essas igrejas orientais, que estão presentes também no Ocidente, a chamada diáspora, né? Os imigrantes que saíram dos seus países lá no Oriente e vivem aqui no Ocidente, nos Estados Unidos, no Brasil, até mesmo na Austrália, Canadá, etc. Nesses países, a chamada diáspora, não era costume a ordenação de homens casados, mesmo entre os orientais. Por exemplo, aqui no Brasil, existem 4 ritos presentes com o bispo próprio. O rito maronita, tem um bispo próprio, o bispo maronita do Brasil, o rito greco-melquita, e temos 2 eparquias. Eparquias é a mesma coisa que diocese. Dos ritos dos ucranianos católicos, né? E, além disso, temos ainda também o bispo do rito armênio, né, que não é uma eparquia ainda, não é uma diocese, mas tem uma pequena comunidade armênia aqui no Brasil também com um bispo próprio. Ou seja, o Papa Francisco vem nessa direção, autorizando, nos últimos tempos, dando mesmo essa autorização para que essas igrejas orientais possam ordenar sacerdotes casados na diáspora, ou seja, nesses países onde tem os seus imigrantes. E a gente até tem uma foto, porque é um pouco curioso isso para a gente, né? A gente não está muito acostumado. Por exemplo, olha só, esse sacerdote aí, ele é um sacerdote maronita, do rito oriental, né, maronita. Ele acabou de ser ordenado e ele foi cumprimentar a sua esposa. Tá aí, ó, ele está com os paramentos maronitas. Ele é um sacerdote norte-americano, ele vive nos Estados Unidos, o nome dele é Wissam Akik. É um sacerdote, então, católico, sacramento válido, como todos os sacerdotes, recebeu a ordenação ou está cumprimentando a esposa. A gente não está muito acostumado a ver esse tipo de coisa, se bem que tudo indica que a partir de agora a gente pode se deparar com isso aqui também no Ocidente. Exato, é um pormenor muito interessante. Mesmo com estas igrejas orientais que apresentam estes casos de sacerdotes casados, saibam, porém, meus irmãos, que se a igreja também latina permitisse aos sacerdotes de poder casar, seria única e exclusivamente para os sacerdotes diocesanos, ligados ao bispo. Isso não vale para os religiosos, como exemplo, é o caso do senhor, né, No meu caso não pode, porque nós somos religiosos ligados a uma ordem, uma congregação religiosa. O padre Eduardo também, que é religioso como eu. Ele é jesuíta, eu sou rogacionista. Então, também nas igrejas orientais, os padres que pertencem às ordens religiosas não podem absolutamente casar. Entenderam? Naturalmente, como sacerdotes, mesmo diocesanos,
eles se tornam padres já casados. Deixei de lado antes de comunicar, e volto a repetir, que o seminarista pode namorar e casar antes de ser padre. Uma vez que é padre, continua casado. Mas não é permitido nestas igrejas orientais para um padre solteiro namorar e casar. Isto não. Ou seja, ordena-se homens casados. Exato. Né? Não acontece do padre se casar. Sim. Mas como o senhor bem disse, né, apesar dessa tradição existir, entre os orientais não existe só padres casados, né? Temos os padres celibatários e também os padres casados. Aí é uma discussão longa. Sim. Na Igreja Latina, como o senhor bem disse, é uma tradição durante muitos e muitos séculos, se bem que não é um dogma de fé. Não. Né? Porque Jesus não instituiu o celibato, inclusive abrindo este discurso, neste tema, lembrei exatamente o episódio que Jesus curou a sogra de Pedro. Portanto, Pedro era uma pessoa casada. Aliás, nesse sentido, Padre Guido, o senhor até, a gente conversou antes do programa, o senhor citou uma pesquisa que o senhor viu outro dia. Sim. Porque muita gente fica falando dessa história do celibato sacerdotal, muita gente fica querendo que os padres se casem, mas será que os padres querem se casar? O senhor até viu uma pesquisa interessante sobre isso. Sim, exato. Esta pesquisa mostra um dado interessante. Pesquisa feita única e exclusivamente entre os padres diocesanos. Isto é, estes aqui que poderiam um dia, digamos assim, né, até ter a liberdade de um casamento. Então, mais de 75% dos padres diocesanos optam hoje para a continuação do celibato sacerdotal. É um dom que Deus dá. É um dom. E cada um vive conforme o seu dom, a sua vocação, né? Sim. Só lembrando, então, para ficar bem claro, entre os sacerdotes que recebem, então, a ordenação, aliás, entre os homens casados que recebem a ordenação sacerdotal, entre esses padres casados das igrejas católicas no Oriente, nenhum deles pode se tornar bispo, pois o bispo sempre é retirado do clero, na qual são celibatários. Solteiros, né? Os padres solteiros. Né? Não há possibilidade de um bispo, por exemplo, ser casado. Esse assunto é interessante, é muito rico e a gente vê como a Igreja Católica é rica. Para a gente encerrar esse assunto, Padre Guido, eu vou por a última questão aqui. Todas essas igrejas que eu falei agora há pouco, sim. Igreja Maronita, Igreja Greco-Melquita, Sírio-Malankar, Malabar, Copta, tem a Igreja Armênia, entre outras. Todas essas igrejas, elas têm um Papa só. Qual é o nome desse Papa, Padre Guido? Olha, o Papa Francisco, porque eles têm plena comunhão com a Igreja Católica. Eles têm um regulamento particular, que chama-se de sui iuris, direito próprio, mas têm plena comunhão. Portanto, tudo o que acontece nestas igrejas é sempre bem celebrado, porque vivem em sintonia com a doutrina de Roma. Portanto, o Papa dessas igrejas é o nosso mesmo Papa, Papa Francisco. Ou seja, não falamos nada aqui sobre a Igreja Ortodoxa. Não. A Igreja Ortodoxa é um outro assunto, a gente pode falar em outro momento, não é o caso de hoje, a gente só falou de Igreja Católica. Exato, a Igreja Ortodoxa, para explicar esta palavra, que significa Igreja verdadeira, aí que tem o ponto fraco, não reconhece o Papa. É o ponto, porque tem os sacramentos como nós, mas diante da autoridade máxima, eles se retiram. Por isso, não entra no nosso assunto de hoje, mas é bom saber qual é a grande diferença entre a Igreja Ortodoxa e a Igreja Católica. Muito bem. Padre Guido, se um sacerdote não está vivendo bem a sua vida cristã e não está vivendo na graça, vamos dizer assim, ele está em pecado e ele vai e ministra um sacramento. Esse sacramento é válido ou não? É válido. Porque a indignidade, digamos assim, de um ministro consagrado não torna sem efeito o sacramento. O sacramento é sempre válido. A responsabilidade desta péssima administração é deste homem. Mas o sacramento tem a sua validade. Se um padre tem um pecado grave e celebra a missa é válida, meus amigos. Traduzindo em palavras mais simples, né? É claro que um sacerdote, como sacerdote, como pessoa consagrada,
deve fazer de tudo para evitar o estado do pecado grave. Nosso tempo já está acabando, Padre Guido, mas um comentário rapidinho aqui, de acordo com o e-mail do nosso telespectador Elias Brazzini, que ele quer saber das cores litúrgicas, né? Quais são as finalidades das cores litúrgicas, já que os padres usam, em determinada época do ano, um vestimenta diferente. Exato. Por exemplo, nesses dias de Quaresma, a cor é o roxo, que é a cor da penitência. Estamos nos aproximando da Semana Santa, como também no período de Advento, quando nós nos preparamos para o Santo Natal, para acolher com maior dignidade o nosso Salvador. Nos dias festivos, a igreja usa os paramentos brancos. Quando a igreja celebra o dia de um santo mártir que deu a sua vida, o seu sangue, derramou seu sangue por causa de Cristo, usa os paramentos cor vermelho, que lembra exatamente a cor do sangue. Durante o tempo comum, a igreja usa os paramentos verdes. E há duas solenidades durante o ano. Exatamente o terceiro domingo de Advento e o quarto domingo da Quaresma, que foi exatamente nesses dias, de anteontem, quando a igreja permite o uso da cor rosa, que são chamados domingos da alegria, pensando no grande evento que está para acontecer, exatamente a vitória de Jesus sobre a mesma morte. E há uma exceção também do preto, né, Padre Guido? Tem um momento específico para o preto também, Sim, não tem? no dia de finados pode ser usado, né? E, como também em outras comemorações dos fiéis falecidos, né? O preto ou é substituído mais pelo roxo, que é a cor da penitência. Padre Guido, o assunto de hoje é muito rico, excelente. A gente teria outras coisas ainda a comentar, mas acabou o nosso tempo. Só dá tempo para o senhor dar a bênção e outro dia a gente volta a falar sobre os detalhes que ficou faltando no dia de hoje. Dando a bênção, quero dar um abraço especial para a família de Dona Sandra, o seu Sadi, o Cailão, a Patrícia e a Clara Maria de Rio Claro, como também a família de Dona Cristina, do Dr. Carlos Carvalho e das filhas Luciana e Juliana de Bauru, desejando uma bela festa em homenagem a São José na capela a ele dedicada do Hospital da Beneficência Portuguesa. Para todos vocês, prezados amigos telespectadores, agradecendo pela vossa audiência, o meu abraço fraterno e, como sempre, a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado, Padre Guido. Na semana que vem a gente continua no programa Eclésia, um assunto interessante na semana que vem, pois a gente vai lembrar os 20 anos de uma importante encíclica do Papa João Paulo II. A encíclica que em português se diz Evangelho da Vida, mas a encíclica geralmente o título é em latim. Como é que se diz em latim, Padre Guido? Evangelium Vitae. Evangelho, Boa Nova da Vida. Então essa encíclica que está completando 20 anos, a gente comenta, o programa da semana que vem é dedicado sobre ela. Além da presença do Padre Guido, que sempre estará conosco aqui, a gente teria também a presença do professor Felipe Neri, que recentemente esteve aqui conosco. Ele é um leigo, um estudioso católico, já foi diretor de vários colégios católicos. Enfim, ele vai nos ajudar também a gente aprofundar e conversar sobre o tema dessa encíclica na semana que vem. Fica o convite. O programa Eclésia é sempre ao vivo, na terça-feira à noite. O programa começa às 8 horas da noite, sempre ao vivo toda terça-feira. Temos o reprise no domingo à noite, a partir das 9h30, às 21h30. Mas, como a gente sempre está dizendo, basta acessar o nosso site, o portal aqui da Rede Século XXI, que é rs21.com.br. Clica lá em programas, procura por programa Eclésia. Todos os programas estão disponíveis, inclusive esse em breve estará disponível lá. Valeu, gente. Uma grande boa semana para vocês. A gente continua então o programa Eclésia na semana que vem falando sobre essa importante encíclica, tá certo? Eu espero vocês. Até lá.